Agora vamos voltar a falar das eleições. Nós estamos em contato com o juiz eleitoral Nelson Augusto Bernardes. Doutor Nelson, muito boa tarde, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, Marco. Boa tarde, ouvinte. É um prazer estar com vocês aqui, Marco. Prazer é todo nosso. Bom, a primeira pergunta que eu faço, uma preparação para o segundo turno, né, com um tempo relativamente curto entre a primeira etapa da eleição e a segunda, né, menos de um mês, aí, 28 dias para ser mais exato. Houve alguma preparação diferente, até depois de tudo que aconteceu no primeiro turno, aquela demora, né, das pessoas votarem, tendo que pegar a senha depois. Mudou alguma coisa, doutor Nelson? Marco, a pergunta é muito boa. É necessário esclarecer que, por ocasião do primeiro turno, houve sim, não em todas as sessões eleitorais, mas em algumas sessões, reclamação de fila, e nós conseguimos verificar que isso ocorreu por conta da biometria. A urna eletrônica estava programada para ler dados do eleitor, mesmo aquele eleitor que não fez a biometria na Justiça Eleitoral, pois ela foi importada do Denatran, de dados do Denatran. Então a urna eletrônica ela obrigava a 5 tentativas. Só depois da 5ª tentativa, se ela falhasse, é que a urna ficava liberada para votar com o documento. E o número de cargos que o eleitor tinha que votar. Então, para este segundo turno, os mesários foram novamente orientados a fazer um capricho ali no dedo para a leitura mais precisa do dedo, para maior rapidez, e com certeza essas filas não devem se repetir, porque o número de cargos a serem votados agora é menor. Os eleitores só votarão para presidente e para governador. Então, a gente acredita que não haverá no segundo turno essa mesma questão que foi enfrentada no primeiro turno. Está todo mundo orientado, várias reuniões com todos os mesários, as pessoas que pretostosamente auxiliam na Justiça Eleitoral, foram feitas para tentarmos sanar essa questão. Até para ficar claro, então, quem já teve a dificuldade com a biometria no primeiro turno, o senhor disse agora na primeira resposta, não deve ter no segundo, porque essa biometria está cadastrada. Então, até por isso, não só pelo número de candidatos, mas também com esse sistema da biometria, vai ficar mais fácil dessa vez. Sim, vai ficar. O que houve, como eu disse agora aqui para você, Marco, é que muitos eleitores que não fizeram o cadastro na Justiça Eleitoral, porque muitos foram na Justiça Eleitoral, quando foram renovar o título, tirar o título e fizeram a biometria. Mas outros tantos eleitores que não fizeram isso, tiveram seus dados importados lá do Denatran, né, Departamento Nacional de Trânsito. Então, na hora da votação, a gente sabe que essa leitura biométrica, às vezes ela não é, o dedo fica um pouco mais para frente, o dedo fica um pouco mais para trás, o dedo fica um pouco mais para o lado, e os mesários puderam ter essa experiência e conversamos bastante com eles em diversas reuniões e orientamos a fazer a colocação do dedo do eleitor. É importante que o eleitor chegue lá também, coloque o dedo ali na posição certinha, orientada pelo mesário, para que ele possa ser rapidamente identificado. E são necessárias 5 tentativas de identificação do eleitor que tem cadastro biométrico para que a urna seja liberada, caso não haja essa identificação biométrica, para que a urna seja liberada para votação apenas com um documento de identidade. Ah, sim, isso a gente quando vai no banco que tem que passar biometria, até no nosso caso aqui na rádio, às vezes não aceita, né? Isso acontece, mas com certeza... No fórum é a mesma coisa, nós temos uma biometria aqui, às vezes eu mesmo enrosco ali para fazer a minha identificação. Pois é, eu dei sorte no primeiro turno, a minha passou no primeiro, mas depois de muito tempo de fila. Bom, e a expectativa para eleitor, né? Porque, por exemplo, doutor Nelson Bernardes, aqui em Campinas foi 22% de abstenção no primeiro turno, né? É esperada uma abstenção menor? Dá para, como juiz eleitoral, ter alguma estimativa disso? Isso é muito difícil de dizer, Marco. A abstenção é um fenômeno de qualquer eleição. Umas mais, outras menos. O que nós temos dito aí quando podemos, e os tribunais estaduais, o nosso TRE tem feito isso, o Tribunal Superior tem feito também, é a propaganda, é a convocação do eleitor para votar. Porque, rapidamente falando, o voto, além de ser obrigatório,
ele representa o exercício de cidadania e uma legitimação da nossa democracia. Então, se o seu candidato for A ou for B, independentemente dele ganhar ou perder a eleição, você indo à urna e votando, você está legitimando o sistema democrático do país. Então, nós sempre convidamos o eleitor a não ficar em casa, nós convidamos o eleitor a votar, a exercer essa cidadania que, como eu disse, legitima a nossa democracia. Doutor Nelson, ontem nós recebemos uma pergunta, mas como nós estamos com o juiz eleitoral, quero passar para o senhor agora. Não votei no primeiro turno. Eu vou sei responder, né, Marco? Porque tem várias que eu ainda preciso. Ah, não, mas o senhor vai saber. Essa nossa ouvinte, ela não votou no primeiro turno e quer regularizar a situação. Ela fez a pergunta ontem, quarta-feira, hoje é quinta. Ainda dá tempo? Ela pode ir votar normalmente. Não for votar no primeiro turno, vai ficar constando a ausência no primeiro turno. Mas isso não bloqueia o eleitor para o segundo turno. Ele pode normalmente votar novamente no segundo turno. Se não votar nos 2 turnos, aí sim vai ter que fazer a regularização posterior para não ficar em falta com a Justiça Eleitoral. Mas, repetindo a tua pergunta, não votei no primeiro turno, quero votar no segundo turno. Posso votar normalmente no segundo turno, independentemente de não ter ido votar no primeiro turno. Bom, tá tirada a dúvida da nossa eleitora, então, da nossa ouvinte, que é eleitora, e a gente sempre, quando a gente conversa com o juiz eleitoral, é bom lembrar o que não pode, né? Por exemplo, a regra do celular continua valendo. Antes de ir para a cabine de votação, tem que deixar o celular do lado, né? Isso, nós estamos pedindo para o eleitor, porque é sempre bom lembrar, a pergunta é muito boa, Marco, o voto é secreto, né? Ele tem que se preservar a liberdade do eleitor de votar e ter o seu, o segredo, o secreto do seu voto preservado. Então, para que se evite, nós tivemos em eleições passadas experiências dessa natureza, o eleitor filmando o seu voto para postar em rede social ou fotografando o seu voto, nós estamos pedindo a colaboração de todo eleitor, os mesários estão todos orientados nesse sentido, a não entrar com o celular. Eu mesmo, quando fui votar, dei a minha cédula de identidade, meu título eleitoral estava no meu telefone celular, eu forneci ao o mesário me convidou a deixar o telefone ali, evidentemente cumpria a determinação do mesmo em trabalho, cumpria a determinação do mesário, depositei meu telefone numa mesinha preparada ali para isso, fiz o meu voto normalmente e recolhi. É importante dizer que já recebi outras perguntas nesse sentido. O mesário não vai ficar com o telefone celular do eleitor. Há uma mesinha ali na sessão eleitoral para que o eleitor deposite o seu celular, ele consegue visualizar o seu celular, é tudo muito tranquilo. Então nós pedimos essa colaboração do eleitor no sentido de que coopere, porque muitas vezes as filas, voltando à sua pergunta anterior, nós tivemos casos de eleitor que às vezes, não, eu não quero deixar meu celular, enfim, aí forma-se uma situação naquela sessão eleitoral e o trabalho de andamento que vem sendo desenvolvido ali na hora é interrompido por conta do eleitor que não quis deixar seu celular. Então, nós estamos dizendo que o eleitor pode tranquilamente deixar seu celular ali, que não vai ficar com ninguém, com nenhum mesário, vai ficar numa mesinha que está colocada ali próximo à cabine de votação para essa finalidade. Outra pergunta que é muito importante, né? A gente viu o primeiro turno, ele decorreu num clima bastante pacífico. Pode ir com camisa, com broche, com adesivo de candidato. O que não pode é fazer boca de urna. O que caracteriza a boca de urna? Exatamente. Não pode, no dia da eleição, Marco, pedir voto, aglomeração de eleitor, eleitores todos aglomerados para distribuir material de votação. Isso não pode ser crime eleitoral. A Polícia Militar, as guardas municipais estão muito bem orientadas. Nossos colegas juízes, há outros juízes atuando comigo, já fizemos diversas reuniões com a Polícia Militar. A Polícia Militar já está acostumada com isso. Isso configura crime. Então, é bom que o eleitor evite esse tipo de conduta, porque ele pode causar um tumulto na sessão eleitoral. E dia de eleição é dia de paz, de tranquilidade, é dia de exercício de cidadania. Então, nós sempre dizemos isso. Pode usar a sua manifestação, a manifestação silenciosa e individual do eleitor não é proibida.
Não camisa com broche, a camisa do Brasil, enfim, nada disso é proibido. O que não pode é a boca de urna, é o pedir voto, é o aglomerar de eleitores numa sessão eleitoral, tudo aquilo que possa configurar, e o bom senso indica isso para a gente, né, Marco? Tudo aquilo que possa configurar tumulto. O resto é a manifestação silenciosa e individual do eleitor. Para a gente terminar, que a gente já está em cima da hora do Repórter CBN, mas é que essa pergunta é importante. O senhor já respondeu que pode se votar com documento com foto, né? Quem não tem o título. Mas tem que saber a zona e a sessão eleitoral, né? Exatamente. Para votar, precisa saber o colégio onde eu voto, né? A escola onde eu voto e a sessão onde eu voto. Se eu souber a escola, chegando lá, pergunta para o pessoal da Justiça Eleitoral que está no apoio, eles indicam, eles vão verificar, tem uma lista lá onde vai constar o nome do eleitor e ele vai poder saber que sessão, bonitinha, onde ele vota. Só sabendo a escola onde ele vota, ele já tem esse caminho facilitado. Quem vota por biometria tem que assinar também? Bom, é a mesma situação do primeiro turno, não, né? Perdão, eu não entendi a sua pergunta. Quem vota por biometria tem que assinar? Tem, quando a gente termina a votação, a gente põe a assinatura no caderno de votação. Verdade. Depois fica armazenado na Justiça Eleitoral para comprovar que o eleitor votou naquela sessão, independentemente dele receber o comprovantezinho de votação. Doutor Nelson Augusto Bernardes, juiz eleitoral, muito obrigado pela atenção mais uma vez com o Estúdio CBN. Uma boa tarde e bom trabalho nessas eleições. Muito obrigado, Marco. Eu agradeço a oportunidade e boa tarde a todos. Um abraço, 3h32.